a continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Essa é a nossa aula de número 37 e nós vamos focar a avaliação da tensão interfacial e os efeitos disso em remediação e comportamento de contaminantes em subsuperfície. Nas aulas anteriores nós mostramos todas as distribuições de fases e inclusive a diferença entre fase residual e fase livre. Lembrando que fase residual é o grande desafio para a área de hidrogeologia de contaminação, que é a mais difícil de ser remediada. Por isso, o entendimento desse comportamento é tão importante. Nós vamos focar aqui alguns dos conceitos importantes para que a gente entenda como isso ocorre no meio ambiente subterrâneo. Nessa aula de número 37, nós vamos mostrar uma pequena animação que foi obtida da minha tese de doutoramento. A minha tese de doutoramento também está disponível gratuitamente no site da Hidroplan, ou vocês podem obter ainda gratuitamente na biblioteca da Universidade de Waterloo. A Universidade de Waterloo, onde eu fiz o meu doutoramento, possui um grande acervo de informação e de bibliografia que vocês podem acessar. A minha tese é uma delas. Então, aqui, se vocês olharem essa figura, nós temos aqui essa parte que parece relativa em baixo relevo, nós temos o que seria a representação dos grãos. E aqui nós temos alguns poros. Novamente, isso aí é o que nós chamamos de um micromodelo. Esse micromodelo foi feito com duas lâminas de vidro, como eu mostrei na aula onde eu falei para vocês do poro duplo. A mesma coisa, só que ao invés de eu fazer um poro duplo, eu pego duas lâminas de vidro e vou fazer um desenho de poros, na verdade bidimensional, nessa lâmina. Eu pinto a região onde vão ser os grãos, faço uma imagem especular e aí eu coloco em contato com ácido fluorídrico. Eu vou dissolver as partes que não foram pintadas e vão formar os poros. Eu volto a fazer o meu sanduíche com a parte que foi dissolvida, vão formar pequenos canais capilares onde vão ser os poros, coloco no forno, sinterizo e eu tenho um micromodelo bidimensional com uma distribuição de poros de tamanhos capilares variados para que eu possa estudar então os fenômenos físicos de deslocamento de fluido molhante por não molhante, variação da tensão superficial e assim por diante. Nessa figura que vocês veem aqui, então eu tenho o quê? Eu tenho umas gotas de gasolina aqui, circundadas por água. E o que eu faço nessa gota de gasolina circundada por água? Como a água é o fluido molhante, e eu posso ver isso aqui, é uma fotografia real, eu não estou fazendo uma situação animada simplesmente para fins didáticos. Isso aqui é o meu experimento físico. Se você olhar o menisco aqui, dá para ver claramente que a água é o fluido molhante desse meio, pelo formato do menisco no contato entre os dois fluidos molhante e não molhante. O que eu fiz nesse experimento? Eu injetei etanol. O etanol está vindo daqui para cá, como atestam essas setas de direção de fluxo. O que eu tenho? À medida que esse etanol chega nesse ponto aqui, o poro onde eu tenho fase residual é um poro bloqueado. Como ele é um poro bloqueado, o que acontece? Esse fluxo de etanol desvia por poros não bloqueados para ele poder seguir o seu curso normal. Entretanto, como nós pensávamos, quando eu comecei a fazer o meu trabalho, eu estava pensando em deslocar a fase residual através do uso de etanol, mas pensando que o etanol dissolveria a fase residual. E nessa nossa sequência aqui, vocês podem ver o que acontece. Vamos mostrar uma sequência de filme. Vou repetir para que vocês vejam. Importante vocês observarem nessa sequência que nós vimos, podemos voltar várias vezes, vocês têm acesso ao filme, basta voltar e olhar. O que aconteceu? Na verdade, a fase residual se deslocou na direção do fluxo de etanol e não o etanol empurrando a fase residual como seria razoável esperar. Então, existe uma razão física do porquê desse deslocamento, por que a fase residual foi na direção do fluxo, o que aconteceu, qual é a razão para que isso tenha ocorrido. Então o que nós vamos fazer aqui
para que vocês olhem, vejam essa língua de fase residual que se formou aqui. O que nós vamos mostrar nessa sequência de aulas que começa com essa aula de número 37, nós vamos mostrar para vocês como a fase residual se comportou para que ela pudesse de fato se mobilizar na direção do fluxo de etanol. Isso aí é importante para que nós entendamos. Só vou repetir mais uma vez e vocês vejam ela se direcionando para o fluxo de etanol. Nós vamos retomar esse tema na próxima aula.